Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, na aula de hoje nós iremos aprender sobre o gênero conto. Então, o que é conto? Vamos entender esse gênero textual. Aqui nós temos a definição de conto, certo? Que diz assim, o conto é narrativa breve, escrita em prosa. Prosa é aquela escrita corrida, aquela escrita que você começa na margem esquerda e vai até a direita. Então, essa é a escrita em prosa, certo? Sendo mais curto que o romance e a novela, tal qual um texto narrativo, ele envolve o quê? Enredo, personagens, tempo e espaço, certo? Por quê? Porque todo texto que é narrativo, né, envolve esses elementos da narrativa. Tudo bem? Os contos são muito diversificados e provocam diferentes efeitos nos leitores. Por quê? Os contos possuem assuntos diferentes, tá certo? Dependendo do assunto e das características daquele conto, eles são classificados como contos sociais, que fala, né, das relações sociais, contos de amor, de humor, de ficção científica, de terror. Temos também o conto fantástico, entre outros, né? Então, os contos, eles se diversificam, se diferenciam pelo tipo, ou pelo assunto, né? Que eles trazem, ok? E suas características. O gênero literário, conto, ele é estruturado como uma narrativa curta, que envolve apenas um único conflito, certo? E nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax. Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto ele apresente poucos personagens, espaço ou cenário limitado, recorte temporal reduzido. Então, por quê? Porque o tempo é limitado, o espaço também, e os personagens são poucos. Por conta dessa característica principal, né, de ser curto, de ser uma narrativa que não seja longa, que não se estenda. Por isso que o autor, né, a pessoa que escreve os contos, elas têm que ter essa limitação, tá? Então, aqui eu trouxe essa história para resumir a estrutura de um conto, tá? Nós temos aqui no primeiro quadrinho o Cascão falando com a namorada dele, a Cascuda. Então vejam só o que ele diz. Cascuda, eu acho melhor a gente acabar o namoro aqui. A partir de agora, é cada um por si. No segundo quadrinho, a Cascuda diz, mas por que, Cascãozinho? Por quê? E no último quadrinho, ele finaliza, né, dizendo, porque embaixo deste guarda-chuva só cabe um. Então vejam aí o motivo, né, do término do namoro, né, que o Cascão, ele teve, esse foi o motivo, né, que fez com que ele terminasse o namoro. Gente, basicamente a estrutura da narrativa de um conto basicamente tem a introdução, o início, o desenvolvimento e a conclusão, certo? O início vai apresentar a situação problema. Qual foi o que gerou aqui o problema dessa narrativa? Foi o Cascão terminar o namoro. Aí começou o problema, certo? No desenvolvimento, o desenvolvimento ele ocorre por conta do problema que aconteceu lá no início, tá? Então, o desenrolar da história é sobre aquele problema, tá? Aquele conflito que aconteceu no início, aquela situação problema, certo? E o fim, né? Essa história trouxe um final inesperado, né? Normalmente os contos, eles podem sim trazer esse final inesperado, tá certo? E aqui, né, aconteceu que o motivo era simplesmente que o Cascão não queria pegar chuva e o guarda-chuva como cabe só um, né? Então ele optou por terminar o namoro. Para ele o mais importante era ele não cair água nele, né? Já que ele detesta a água. Então é assim, o conto ele é uma narrativa curta, pequena,
né? Que gira em torno de um único conflito, de uma única situação, problema, por conta dessa característica dele, de ser curto, certo? Vamos lá. Os contos, pessoal, podem ainda apresentar uma subcategoria, tá? Que essa subcategoria, ela é conhecida como microconto, mas também pode ser chamada de miniconto, certo? Nele, em uma ou duas frases, toda a estrutura do gênero aparece. Veja a seguir 2 microcontos de célebres autores da modernidade. Então, veja só, o microconto, ele pode aparecer em uma linha ou duas. Uma ou duas frases, na verdade. E aí, nessa pequena frase, ou nessas duas frases, né, já apresenta toda a estrutura do microconto, certo? Então, vejam aqui, vende-se sapatinhos de bebê nunca usados. Aqui nós temos o primeiro microconto, né? Então, o que a gente pode tirar desse microconto? O que esse microconto faz com que nós possamos... aliás, quais as informações que essa frase nos passa? Então, eu posso deduzir que aí existiu um casal, né? Tiveram um bebê, mas que esse bebê não sobreviveu. Por quê? Porque estão vendendo sapatinhos de bebê nunca usados. Então, a gente deduz, né? Essa questão, né? Que o bebê, ele não sobreviveu, né? E por conta disso, os pais estão vendendo os sapatinhos, né? Então, vamos para o segundo microconto. O outro microconto diz assim: uma gaiola saiu à procura de um pássaro. Então, veja só, que informações eu posso tirar desse microconto? Eu posso perceber que uma gaiola saiu à procura de um pássaro prisioneiro, né? Então, é essa a informação que a gente tem desse microconto, ok? Vamos seguir aqui. Característica principal do conto, tamanho reduzido, tá? É por isso que eu coloquei essa imagem, porque o conto é uma narrativa breve, né? Não é aquela narrativa longa, não. Ok? Momento da narração. Então, agora, nesse momento, eu irei narrar um conto que eu trouxe para vocês, tá certo? Esse conto, ele é classificado como conto de terror, mas não é assustador, não. Vocês vão ver como ele é bem simples, certo? É a história de 2 irmãos. O nome do conto é Trem Fantasma. Então, nós estamos falando do Renan e do Ronaldo, que eram irmãos e sempre que tinham a chance, pediam à mãe para que o levasse ao parque de diversões da cidade. Mas ela nunca tinha tempo. Por quê? Porque a mãe deles era recém-formada, né? E há pouco tempo ela estava em um emprego e ela queria mostrar serviço, tá? Para causar boa impressão ao patrão. Então ela trabalhava muito, ela não tinha muito tempo para as crianças, tá? Então o pai também trabalhava numa montadora de carros no turno da noite, retornando somente ao amanhecer. Então os pais deles, né, não tinham muito tempo para levá-los ao parque e em outros lugares que eles quisessem. Então, em casa, né, quando eles estavam em casa, os pais só pensavam em dormir ou assistir TV, não dando muita atenção aos filhos, certo? Então, o bom comportamento era tudo que os pais exigiam deles, tá? Era tudo que os pais exigiam, né, dos garotos, o bom comportamento. Então, como os 2 irmãos sempre foram bons alunos, e neste ano em particular, eles tiveram excelentes notas na escola, a mãe resolveu compensá-los com algum dinheiro e permitir que eles fossem ao tão sonhado parque para se divertirem um pouco. Então, no dia combinado para o passeio, o Ronaldo, né, que era o filho mais novo, ele acordou primeiro e assim que se pôs de pé, correu até a cama do irmão para acordá-lo. Eles estavam muito ansiosos, né, para ir nesse parque, porque era um dos sonhos deles, né, de ir para o parque, se divertirem. Então, eles tomaram café,
certo? Tomaram café às pressas, né? Muito ansiosos. Tomaram café em companhia da mãe, enquanto ouviam um ronco do pai, que dormia no quarto ao lado. Após longas recomendações da mãe sobre como evitar os perigos da rua, eles saíram quase que correndo para o ponto de ônibus. Durante a viagem, o Renan e o Ronaldo não paravam de comentar sobre quais brinquedos eles iriam andar primeiro. Então, eles comentavam sobre os brinquedos. O Renan ele queria a roda gigante, mas o Ronaldo ainda nutria certo medo de altura. Então, o Ronaldo queria o carrinho bate-bate. Porém, o Renan achava que o brinquedo era infantil e sem graça. Então, para não entrarem num conflito sem fim, eles decidiram ir num brinquedo que ambos gostavam, que os dois gostavam, né? Então, estava decidido que o primeiro brinquedo que eles iriam andar era o trem fantasma, tá? Então, o trem fantasma seria o primeiro brinquedo. Enfim, chegaram ao parque e o parque estava bem lotado e cheiro de pipoca estava em todo lugar. Após alguns minutos de procura, eles encontraram o trem fantasma no final do parque, num canto bem afastado e mal iluminado. Procuraram uma fila para a entrada do brinquedo, mas não havia muitas pessoas interessadas, né, em andar no brinquedo, portanto, eles pagaram a entrada e subiram na plataforma. Então, assim que os carrinhos foram liberados, os irmãos correram desesperados e se sentaram no único carrinho que estava disponível. Então, ligaram o brinquedo e o carrinho começou a andar, a princípio bem devagar, alguns metros à frente. O Ronaldo deu um salto ao ver um portal. Então, eles viram um portal, né? O carrinho andando, então eles enxergaram esse portal. E, de repente, eles entraram nesse portal. Começaram a gritar, né? E de repente todas as luzes se apagaram e o carrinho começou a aumentar a velocidade. E os irmãos estavam adorando tudo aquilo. Apesar dos gritos e sustos, né? Eles estavam adorando, porque ali era adrenalina pura, né? Então eles estavam adorando, por mais que se assustassem com algumas coisas, mas estavam amando o passeio. E então o carrinho ele perdeu o chão e começou a descer muito rápido. Por um breve instante, o Renan ele olhou para o alto e viu um trilho seguir sozinho lá em cima, enquanto ele e o irmão caíam num poço que parecia sem fundo. Sentindo um frio na barriga, eles começaram a gritar. Então, ao acordar, eles perceberam que era noite e estavam num local muito parecido com a floresta, tá? Então, eles caíram exatamente numa floresta, passaram pelo portal e caíram nessa floresta, certo? Eles não estavam fisicamente feridos, só apenas zonzos, tá? Meio tontos. Então, talvez a queda fosse parte do trem fantasma, né? Eles imaginavam. Nesse instante, eles ouviram passos que se aproximavam por uma trilha adiante. Então, eles ouviram alguns passos, né, de pessoas. Apesar do escuro, os irmãos podiam ver a silhueta do grupo que se aproximava a passos cansados. Eram 6 pessoas e conversavam em voz baixa. Então, o Ronaldo ele pôde ver que alguns carregavam alguns objetos, né? Que ele não pôde identificar a princípio. E um deles, o que carregava um escudo, perguntou meio irritado. Então, ele avistou essas pessoas. Eles avistaram, né? Então, o que estava com o escudo, que é esse aqui, esse personagem aqui, ele pergunta, já estamos chegando, Hank? Então ele pergunta para o líder, o Hank é esse aqui da frente, o loiro. Então ele pergunta para esse que está na frente, já estamos chegando, Hank? Acho que você está perdido novamente, que belo líder é você. Então o Hank vai e diz, cala a boca, Eric, a culpa não foi dele. Retrucou uma criança que usava um chapéu e que estava ao lado de um filhote de unicórnio. Então, veja só. Percebam que aí nós temos um conto de terror, né? Classificado como conto de terror, por conta do trem fantasma, mas, ao mesmo tempo, fantástico, né? Por conta de que no conto, essas pessoas que os irmãos avistaram são personagens de um desenho. São personagens do desenho A Caverna do Dragão. Não sei se vocês já conhecem esse desenho,
mas são esses personagens aqui que os irmãos encontraram naquela floresta que eles caíram. Então, aguardem no grupo mais informações sobre a atividade, tá certo? Fiquem com Deus, um beijo e tchau, tchau.